pessoal da Cultive, estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário. Uma aula super bacana, super dinâmica, em que nós vamos estudar mais um benefício previdenciário. Vamos lá? A aula de hoje vai ser sobre a aposentadoria por idade. A aposentadoria por idade existe em duas espécies, a aposentadoria por idade urbana e a aposentadoria por idade rural. Na aula de hoje nós vamos ver a aposentadoria por idade rural. Vamos ver os requisitos, vamos ver o que é preciso, quem é que pode receber a aposentadoria por idade, requerer e receber a aposentadoria por idade rural. Vamos ver algumas situações, algumas súmulas, tudo o que tem de mais atual sobre a aposentadoria por idade rural. Vamos lá? Sempre começamos, as nossas aulas com um conceito básico de como que é cada um destes benefícios, e embaixo nós temos as referências, tanto o artigo constitucional como os artigos da Lei de Benefícios 8.213, bem como os artigos correspondentes do decreto, que é o decreto que regulamenta a lei previdenciária. A aposentadoria por idade rural será devida ao segurado que completar 60 anos se for homem e 55 se for mulher. Além do requisito etário, também deve comprovar o exercício da atividade rural 180 meses no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício. Lembrando que a carência nós vamos estudar, que é os 180 meses, nós vamos verificar que existe uma regra de transição que está prevista no artigo 142 da lei, e que nós vamos ver como que vai ser comprovado no caso do segurado que vai obter a aposentadoria por idade rural. O fato gerador desta aposentadoria é justamente a idade avançada, 60 anos para homem e 55 anos para mulher. Aqueles que já estudaram aposentadoria por idade urbana, que nós também temos aqui na Cultive, vão se dar conta de que aqueles que vão se aposentar no âmbito rural vão se aposentar 5 anos antes. Por que existe essa redução etária de 5 anos para aqueles que vão se aposentar por aposentadoria rural? A justificativa é que é uma atividade penosa, uma atividade exposta às intempéries do tempo, e por conta disso também acredito que seja para a valorização desses profissionais que tanto contribuem para a vida urbana e também para a rural, para que eles permaneçam nas zonas rurais. Então existe essa possibilidade de redução de 5 anos para a idade no momento de se aposentar. A carência que nós vamos ver comprova o exercício da atividade rural durante 180 meses. Pois bem, em 1960, nós tínhamos que a carência exigida era de 60 contribuições. Em 1991, a lei foi promulgada, a Lei 8.213 de 91, e passou a prever uma carência de 180 meses. Vejam, é uma mudança bem significativa, de 60 para 180 meses. O que ocorre geralmente no previdenciário? Nós temos a regra anterior, temos a regra atual, e para adaptar aqueles segurados que estavam neste meio termo, ainda não tinham implementado o requisito da lei anterior, e falta muito tempo para implementar os requisitos da nova lei, a própria legislação previdenciária, ao sofrer a sua alteração, ela já coloca uma regra de transição. Essa regra, que vale para todas as aposentadorias programáveis, ou também chamadas de voluntárias, aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural, aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição, essa regra de transição eu encontro no artigo 142 da Lei de Benefícios, ok, meus queridos? Então, eu vou até essa lei, nesse artigo eu vou encontrar uma tabela. E essa tabela, o que vai trazer para nós? Vai trazer que no momento em que o segurado implementa o requisito etário, naquele ano, eu vou verificar qual é a carência exigida, ok? Para todos os segurados que se filiaram a partir de 1991, depois que já havia sido promulgada a Lei 8.213, bem como para todos os segurados que implementaram essa idade mínima, de 60 anos homens e 55 anos mulher, a partir de 2011, todos aqueles que implementaram este requisito a partir de 2011 já têm que preencher obrigatoriamente a carência de 180 meses, ok? Na aposentadoria por idade
urbana, nós vimos que não se exige qualidade de segurado. Porém, na aposentadoria por idade rural, sim, se exigirá a qualidade de segurado. Por quê? Porque para se aposentar por idade rural, o segurado tem que comprovar que no momento do requerimento administrativo, ele está laborando no meio rural. Se ele tem que comprovar que naquele momento do requerimento administrativo ele está na zona rural, por consequência lógica, se ele está laborando no meio rural, ele tem qualidade de segurado. Portanto, qualidade de segurado passa a ser um dos requisitos também para a aposentadoria por idade rural, em consequência dele ter que comprovar no momento do requerimento administrativo estar residindo em zona rural, em aglomerado próximo à zona urbana e ser um trabalhador rural, ok? Então vejam só. Para a aposentadoria por idade rural, o segurado tem que comprovar o exercício exclusivamente rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou à data do implemento da idade mínima, ainda que de forma descontínua. Por que eu grifei de forma descontínua? Ah, professora, então se eu imagino que a aposentadoria por idade rural é aquele produtor, né, que tem notas de produtor rural, então ele tem que apresentar, se a lei exige 180 meses, né, que isso equivale a 15 anos, então obrigatoriamente ele tem que comprovar tem que apresentar 15 notas de produtor rural? Uma atrás da outra? Não necessariamente. De repente ele tem um indício de prova material de um determinado ano, 2 anos depois não tem nota do produtor, mas futuramente sim. Então a lei não exige que sejam 15 anos contínuos, 180 meses contínuos. Podem sim ser descontínuos, desde que contem com início de prova material, que início de prova material significa documento, e estes documentos eles têm que ser contemporâneos às datas dos fatos, não podem ser extemporâneos. O que isso significa? Significa que eu tenho um documento de arrendamento do ano de 1983, datada de 1983, assinada, registrada em 1983. Não adianta nada eu ter uma declaração em 2018 atestando algo lá atrás. Isso é extemporâneo. Eu tenho que ter provas contemporâneas. E lembrando que para a comprovação do tempo rural, eu posso contar ainda com a ajuda de testemunhas, mas sempre contando com inícios de prova material. Ok, pessoal? Seguindo. Vamos ver o que diz a súmula 54 da TNU. Para a concessão da aposentadoria por idade de trabalhador rural, o tempo de exercício da atividade equivalente à carência deve ser aferido no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou à data em que ele implementou a idade mínima. Isso aqui é o que eu estava dizendo para vocês, que acaba caracterizando que o segurado tem que ter qualidade de segurado no momento em que ele está requerendo a aposentadoria por idade rural. Porque o período que ele tem que comprovar do exercício de atividade rural deve ser imediatamente anterior à propositura do requerimento ou à data em que ele vai implementar o requisito etário, a idade mínima para a concessão deste benefício, ok? Mas, afinal de contas, quem é que tem direito à aposentadoria por idade rural? Só vou fazer um parênteses aqui, gente. Nós temos aposentadoria por idade urbana, aposentadoria por idade rural e nós temos aposentadoria híbrida. Então, aguente aí que nós estamos estudando ainda somente a aposentadoria por idade rural. Somente para você se situar que nós já vamos estudar também aquela aposentadoria que vai mesclar períodos de atividade urbana e atividade rural ou rural e urbana, ok? Pois bem, quem tem direito à aposentadoria por idade rural? É um benefício que não é concedido a todos os segurados. De fato, é concedido apenas aos trabalhadores rurais, enquadrados nas categorias de segurado empregado, trabalhador eventual, que seriam os boias frias, né? Nós agora temos, com a reforma trabalhista, os trabalhadores intermitentes, né? Que também podem ser considerados trabalhadores rurais, e trabalhador avulso e o segurado especial. Todos esses, por óbvio, que estão prestando serviço em zona rural ou em aglomerado urbano próximo à zona rural que se equipara. Aqui uma observação: o garimpeiro, tá? Ele está previsto no artigo 11 como contribuinte individual. Então, ele é
A espécie de contribuinte em que o garimpeiro se enquadra é na de contribuinte individual. Porém, por questões constitucionais, em decorrência da própria lei, que dá direito ao garimpeiro que presta serviço em regime de economia familiar, que nós já vamos ver o que é regime de economia familiar, a se aposentar antes do tempo. Então, o garimpeiro é a única espécie que não é trabalhador rural, não é segurado especial, é contribuinte individual, mas que vai ter direito à redução etária de 5 anos no momento de requerer a sua aposentadoria, ok? Então, vejam, antes de 1991, este benefício da aposentadoria por idade rural, ele era pago apenas ao homem, ou a mulher que comprovasse que era a chefe de família, que era ela a pessoa que levava o sustento para sua família. Após a promulgação da Lei 8.203 de 91, foi estendido este benefício aos demais integrantes da família que participam, que contribuem, que trabalham, né, para o sustento da família no âmbito rural, ok? Então, e lembrando que a lei fala em maiores de 16 anos, mas como eu sempre digo, no previdenciário prevalece o entendimento dos magistrados de análise do caso concreto. Nós, por exemplo, já temos jurisprudências diversas de concessão de benefícios, por exemplo, de salário e maternidade, a meninas que têm menos de 16 anos, como segurado especial. Então, existem algumas exceções que a gente percebe assim nos casos práticos. Outro exemplo, que antigamente, há tempos atrás, no tempo dos nossos avós, né, a idade para se começar a trabalhar na zona rural era muito baixa. Começava-se a trabalhar com 12, 13, 14 anos. Então, em que pese a lei dizer hoje que considera-se trabalhador rural a partir dos 16 anos, se ficar comprovado através de prova documental, através de prova testemunhal de que o segurado com 12, 14, 16, 15 anos trabalhava na zona rural e contribuía para o sustento da família, pode sim, de análise do caso concreto, ser concedido este tempo de contribuição para fins de carência e tudo mais, ok? Então, só uma observação. Quem é o segurado especial? O segurado especial, na maioria das vezes, será aquele que vai pleitear o benefício da aposentadoria por idade rural. O segurado especial, segundo a legislação, é uma pessoa física, residente em imóvel rural, em aglomerado urbano ou rural próximo a ele, que individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que conte com a ajuda eventual de terceiros, trabalhe na condição de produtor na agropecuária ou na extração vegetal, bem como seringueiro e pescador artesanal, ok? Nós vamos trabalhar um pouco de forma mais especial o produtor na agropecuária. Tá? Vamos ver como que se caracteriza o regime de economia familiar, especificamente do produtor na agropecuária. Também vamos estudar o que significa essa ajuda eventual de terceiros, ok? Muito bem. Então, o segurado especial que explora a agropecuária, estes requisitos vale somente, unicamente para aquele que explora a agropecuária, portanto, não vale para o pescador artesanal e nem para o seringueiro, só vale para o segurado especial que explora a agropecuária e ainda em regime de economia familiar, não em regime individual, preencher estes requisitos. A área em que este segurado especial trabalha não pode ser superior a 4 módulos fiscais. Módulos fiscais é uma medida em hectares que é própria de cada município. Cada município vai ter quanto equivale em hectares um módulo fiscal. Para ser considerado segurado especial, não pode ultrapassar 4 módulos fiscais. Ok? Este é o primeiro requisito. Segundo, ajuda eventual de terceiros até 120 dias ao ano. Então, vamos entender o que é essa ajuda de terceiros. Imagine a seguinte situação. A família trabalha em regime de economia familiar, todos contribuem para a obtenção do sustento da família, mas chega no momento de safra ou de plantio, né, ou até mesmo da própria colheita, que eles precisam da ajuda de terceiros para não perderem aquela produção. Aí eles podem sim contratar a ajuda de terceiros e isso não vai descaracterizar a qualidade de segurado especial de todos os membros da família, não só daquele em que está a nota de produtor,
trabalhador, a área, a propriedade rural, enfim, a esposa, a companheira, os filhos maiores de 16 anos que trabalhem junto, né, vão ser considerados todos segurados especiais. Vejam, essa ajuda eventual de terceiros que não pode ultrapassar 120 dias ano. Então vejam, se eu preciso de uma pessoa me ajudando, essa pessoa pode trabalhar até 120 dias ano. Agora, se eu preciso de 2 pessoas, cada uma delas vai poder trabalhar no máximo 60 dias mais 60 dias, ok? Se eu preciso de 3 pessoas, eu preciso de 3 pessoas, no máximo, elas 120 dividido por 3 dá 40, né? Então vão trabalhar 40 mais 40 mais 40 dias, cada uma delas. Não é 120 dias por pessoa. Eu posso contar com ajuda eventual de terceiros 120 dias, independentemente do número de pessoas que vai contribuir, que vai ajudar na agropecuária. Tudo certo, pessoal? Então, se foram 2 pessoas, cada uma delas pode trabalhar no máximo 60 dias. Se for 3 pessoas e assim por diante, eu tenho o número de pessoas tem que ser multiplicado e no máximo dar 120, ok? Então, se são 3 pessoas, no máximo cada uma delas pode trabalhar 40, 40, 40, 40, 80, 90, 100, 110, 120. Isso aí. Professor de Direito não é muito bom em matemática, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O exercício de atividade urbana por um dos membros do grupo familiar descaracteriza automaticamente a condição de segurado especial dos demais membros da família. Imagine, a família reside no imóvel rural, da terra plantam e colhem, né, e vendem, a comercialização dos produtos que eles vendem é o que mantém a família. Imagine que um dos membros da família que antes trabalhava junto em regime de economia familiar começa a estudar e arruma um outro emprego. Essa pessoa, esse filho, né, imaginamos um filho, esse filho que sai da propriedade rural e passa a trabalhar na propriedade, passa a trabalhar na zona urbana. Vai descaracterizar a qualidade de segurado especial dos demais membros da família se ele ainda residir lá? Não. Vejam o que diz a súmula 41 do TNU. A circunstância de um dos integrantes do núcleo familiar desempenhar atividade urbana não implica, por si só, a descaracterização do trabalhador rural como segurado especial, condição que deve ser analisada no caso concreto. Então vejam, previdenciário é muito bom por conta disso, porque não se leva a interpretação da lei literal e se aplica de forma rígida. Sempre o magistrado terá a possibilidade de analisar o caso concreto, e isso sempre na busca da obtenção do benefício mais vantajoso para o segurado. Pois bem, finalizada a aposentadoria por idade rural, nós agora vamos estudar aquela possibilidade em que um trabalhador, muito comum inclusive, né, iniciou a sua vida laborativa no âmbito rural, no meio rural, cresceu, estudou e foi para a cidade. Aquele tempo de exercício de labor rural vai ser somado ao tempo de labor urbano para fins de aposentadoria por idade? Ou se acontecer o inverso, aquele que trabalhou durante muito tempo na zona urbana, em um determinado momento de sua vida decide morar em zona rural e a partir daquela propriedade buscar o sustento para sua família? Tem como eu somar 2 períodos diferentes, urbano e rural? Qual é a aposentadoria que terei direito? Qual é a aposentadoria que o segurado terá direito se misturar, se somar períodos urbanos e períodos rurais? Então vejam, independentemente, isso foi uma polêmica também que durante muito tempo se questionou se valeria onde ele prestou ultimamente o serviço, se era na zona rural ou zona urbana, isso é indiferente. Será considerada aposentadoria híbrida a partir da lei 11.718 de 2008, aquele segurado que conta com períodos tanto urbano como rural e vice-versa. Não existindo uma ordem obrigatória, tem que ser sempre o rural para depois o urbano, ou o primeiro urbano para depois o rural, ok? Então veja, eu posso sim somar tempo urbano com tempo rural e vou ter direito à aposentadoria por idade, mas não terei direito à aposentadoria por idade rural. A aposentadoria por idade rural, qual é
qual é a vantagem da aposentadoria por idade rural, digamos assim? Que vai se aposentar antes do tempo, 5 anos antes, vai contribuir menos, vai trabalhar menos e vai se aposentar antes. Eu, ao ter um grande período na zona rural, mas ter também período urbano, eu já não tenho direito à aposentadoria por idade rural. Somente terei direito à aposentadoria por idade urbana. Portanto, posso somar os 2 períodos, mas não terei direito à redução etária aplicada que somente ao trabalhador rural. A aposentadoria por idade rural, que se aposenta com 5 anos antes, só terá direito aquele que comprovadamente preencher a carência exigida na lei e estar trabalhando, comprova estar trabalhando no momento do requerimento na zona rural, ser trabalhador rural. Ok, meus queridos? Então vejam só. É possível computar o tempo de trabalho rural anterior à lei de 91 para efeito de carência para fins de aposentadoria por idade híbrida? Isso é algo também que gerou bastante polêmica. Porque antes de 91, não se exigia do segurado especial, do trabalhador rural, contribuições. Né? Ele somente tinha que comprovar que residia em zona rural, independentemente de verter contribuições para o sistema. A partir de 91 já é obrigatória a comprovação de contribuições, mesmo sendo segurado especial. Sabemos que a contribuição do segurado especial é uma contribuição diferenciada, que vai estar em cima, né, da produtividade, da comercialização dos produtos que ele produzir, mas tem que ter contribuições a partir de 91. É possível um segurado comprovar que residia na zona rural antes de 91, mesmo sem verter contribuições para o sistema, somar aquele período anterior a 91, mesmo ele sendo ele rural, para fins de aposentadoria híbrida, sendo que ele vai se aposentar por idade urbana? Posso contar aquele período também para fins de carência? Sim. Ainda que não seja verificado o recolhimento das respectivas contribuições, é possível computar o trabalho rural anterior a 91, mesmo não existindo contribuições naquela época, pode ser contado para fins de carência. Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, meus queridos e minhas queridas, né? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vimos especificamente a aposentadoria por idade rural e também vimos a aposentadoria por idade híbrida, vimos os requisitos, vimos as súmulas mais importantes que se aplicam a este benefício. Se você gostou da nossa aula, divulgue com os seus colegas, divulguem com todos aqueles que estão estudando direito previdenciário, que gostam dessa disciplina, divulguem em suas redes sociais e espero vocês na nossa próxima aula. Até lá!